Boa noite! Mais uma quinta-feira por aqui. E nós temos hoje um tema que vai tocar aí, muita gente pode se identificar. A sobrecarga de trabalho, que faz a gente, se desconectar do nosso próprio autocuidado, se esquecer de nós mesmos. Fique por aqui. Eu não estou sozinha, minha amiga Gina Oliveira está por aqui, eu aguardo por ela. E vamos esperar o Instagram comunicar que nós estamos aqui. Vamos conectar aqui nossos bastidores. Oi, minha amiga, já te vejo aqui. Seja muito bem-vinda. Cadê você? Sobrecarga de trabalho. Quem aí não se sente cansado, pelas demandas do dia a dia? Minha amiga, eu te aceitei, não sei porque o Instagram não liberou. Acho que ele cancelou, não tá deixando a gente entrar juntas. Vamos tentar mais essa vez? Te aceitei, minha amiga. Oi, Carol, seja bem-vinda. Aqui, Oi, minha cheguei, amiga. Olá, cheguei. Como é que vocês maravilha. estão? Oi, Carol, Caroline. Agora eu vi a Carol entrando, ó. Que maravilha. Vocês estão me vendo? Tô te vendo, amiga. Só sobe um pouquinho pra. Tá no seu queixo um corte. Alinha aí um pouquinho. Aí, maravilha. Tá ótimo. Melhorou? Como tá a minha Me imagem ouvem pra você? bem? Te vejo. Tá linda, olha minha amiga. Somos. Sempre gata. Graças a Deus Avisei por mais aqui, um dia, né, minha amiga? avisei aqui as preciosas. Vamos mandar aqui uns convitinhos. Bora. Você já mandou os convitinhos, amiga? Eu mandei uma leva, vamos mandar mais outra. Faz tempo que você tá aí, eu não vi você me avisando, me chamando pra live. Eu te chamei em cima da hora. Tipo, foi rápido hoje, viu? Foi rápido. Ô, Glória. Foi na primeira tentativa. Isso é Então, eu te bom. mandei, bora, e já entrei e já foi. Olha que maravilha, né? Eita, ô, Glória. Você se enquanto Deixa eu arruma a ver. cozinha. É isso aí, Carol. Na nossa companhia. Ficamos muito Ah, bem. então, muito bem. Seja bem-vinda aí, né? Muito bem. Aí. E olha só, Vocês né? A estão... gente vai falar sobre sobrecarga de trabalho e a Carol vai estar trabalhando ali nos afazeres da casa, né? Os afazeres Né? domésticos. Sobre isso, Carol, fica por aqui, viu? Tudo bem que esse horário é horário, né, da demanda da noite. Quem tem filho, né, a gente sabe como é que funciona essas Sim. demandas. Mas vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente que é mulher, né, não se permite só parar e desfrutar e assistir alguma coisa. Eu não sei se foi só eu que minha mãe falava assim, que mulher descansa carregando pedra, né? Aí ela falava, quando você sentar aí para assistir alguma coisa, pega aquela roupa para costurar, né? Para fazer aqueles reparos que precisa fazer, aqueles botões que precisa costurar. Quando você for lavar a louça, você coloca aquela coisa que você quer assistir, né? Então, quantas de nós não vai se permite assistir um filme só se for passando uma roupa, lavando uma louça, não sabe sentar e só assistir? O homem faz isso com a maior facilidade no mundo, né? Exato. Inclusive o sofá parece que tem dono próprio, né? Não fomos ensinadas, né, minha amiga, a descansar, né? Não fomos ensinadas a descansar sem culpa.
né? Sem culpa, sem essa preocupação de estar fazendo outra coisa e não além de descansar, como se, né? Como é que descansa fazendo outra coisa? Então é um descanso para inglês ver, né? Como se diz. Né? É Para sobre inglês isso, ver. né, Gi? Sim. E como que é, né, minha amiga, essa questão de a gente viver o tempo todo? Parece que o tempo, as 24 horas, parece que é pouco, né? Não é o suficiente para a gente dar conta de tudo, porque sempre tem alguma coisa que ficou para trás, a gente, aquele sentimento de culpa que eu não consegui, por mais que eu trabalhei, por mais que eu fiz, mas parece que ainda foi insuficiente, né? Essa sobrecarga, né? O que ela causa, né? Nós vamos trazer aí, né? Vários exemplos do que essa sobrecarga pode estar causando aí no seu organismo, mulher. No seu mental também, né? E também nos seus relacionamentos, né? Nas bases aí da estrutura das nossas vidas, né? De Como é que a Carol vai conversar com a gente aí nos comentários se ela vai arrumar a cozinha? Quero a sua contribuição aqui de filósofa, psicanalista. Quero que você fale aqui com a gente, porque eu amo esse negócio de psicanálise. E quantas camadas está por baixo dessa mulher que não sabe fazer uma coisa só, que acha que precisa dar conta de tudo, que precisa fazer tudo com excelência, que não consegue delegar, que puxa para si essa sobrecarga porque acredita que precisa fazer tudo. Quem falou que a gente precisava fazer tudo? né? Dar conta de tudo. Sabe? Dar conta de tudo. Quem falou que é a mulher que cuida da casa, dos filhos e o marido fica lá no sofá? Exatamente. Percebem? Lembra daquela propaganda? Não sei se vocês viram, eu acho que é do Omo, que tem um pai, é em espanhol. É um pai sentado na casa da filha, assistindo a dinâmica familiar ali da casa da filha. Aí ele vê a filha, né? Corre aqui, faz um negócio na cozinha e vai ali, sabe? A gente, a mulher, a gente faz a comida e colocando a coisa na máquina de lavar, é tudo ao mesmo tempo, né? É tudo junto, misturado, tudo fazendo as coisas ao mesmo tempo, então é que ele corre para lá e para cá e a mulher, a moça, a filha dele, ia pegando as coisas da criança, já ia guardando, já ia arrumando o filho, já ia arrumando a mochila, já ia, sabe assim, um monte de coisa e o homem só assim, ó, observando a dinâmica e o pai e o marido da filha sentadão, né? Ah, Sentadão. não lembro, amiga. Do ombro, não lembro. Eu não sei se foi vinculada no Brasil, eu não lembro mais onde eu vi essa Ah, propaganda, porque era em espanhol a original ali, né? E aí ah, ele pega e. Você lembra, Carol? Aí ele pega e faz uma carta para a filha de desculpas. olha só. Porque, né? Porque para ela essa dinâmica é o normal, é o que a gente viu, né? Quando criança, né? E eu acho até, lembrando assim, puxando na memória, acho que inclusive vem uma cena que ele se vê, ele mais jovem e ela criança assistindo a mesma dinâmica da mãe, dando conta de tudo ali naquela, equilibrando os pratos todos, e o homem lá sentadão, né, de boa, e a mulher, aí ele pega e escreve uma carta pedindo desculpas por esse modelo, né? Porque é esse modelo que ela entendeu como correto, como existente, como único possível, né? E aí, não lembro mais o desfecho, mas é muito interessante, porque como que vem essa coisa de, é assim que tem que ser? Por causa de modelos que a gente viu, que a gente vivenciou, e também que a gente assistiu na televisão. Então, são modelos que vão entrando no nosso inconsciente e a gente vai entendendo aquilo como o normal, o certo, né? Então, ninguém questiona. Eu lembro, eu não questionava também, porque eu que tinha que cuidar dos filhos, eu que cuidava da casa, eu que fazia tudo, eu que carregava as coisas para dentro do carro, eu que tirava de dentro do carro, meu ex-marido ele só fazia sentar no banco e dirigir. Só, entendeu? Então, e eu também não tinha essa coisa de por que é, era daquele modelo, entendeu? E ninguém também que presenciava aquela cena
apontava aquilo como errado. É comum, né? Tem que fazer isso, né? É natural que Ninguém faça. apontava aquilo como errado, entendeu? Que era eu que carregava as coisas, as bolsas todas para dentro do carro, eu tirava a criança, ele só sabia entrar e sair e dirigir. Por que que era assim, entendeu? Então, Uhum. todas essas coisas, deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Demonstração de reprodução de costumes das construções sociais, exatamente. Então, são construções sociais que ninguém discute. Ninguém Exato. discute. Quando me viam chegando lá com o carro na casa dos sogros ou na casa da minha mãe, ninguém apontava essa dinâmica. Por que que é ela que tira tudo do carro? E Sim. coloca as crianças e tira. Uhum. Ninguém apontava isso como. Não, você, peraí, você tem que fazer alguma coisa. Vai lá, tira as crianças, né? Vai lá, carrega as sacolas, as bolsas. Ninguém apontava isso, entendeu? Então é a construção que a gente se insere, foi inserida, que ninguém discute. Então, por isso que a gente tem que apontar e colocar luz nisso para que observe que essas dinâmicas acontecem e Uhum. precisam ser desconstruídas para a gente construir uma dinâmica mais leve para a mulher. Uhum. Mais tranquila, né? Sim. Isso remete muito, né, a esse processo histórico de luta, né, da nossa conquista, né, de muitos direitos, né? Acreditava-se que a mulher era para ficar em casa, né? Nos tempos primórdios, na antiguidade, na nossa ancestralidade, né? As mulheres eram ensinadas a costurar, né? Sentar, mas sentava, mas estava costurando, né? Se ela parava Uhum. para fazer algo ali, mas era algo que ela tivesse sempre produzindo. Por quê? Ela era o sexo frágil, a menos favorecida, então ela tinha que se manter ocupada para dizer que ela tem um valor no serviço ali, não, tipo, o valor que ela faz não é o valor dela, mas a produção dela tinha que estar ali, né? Aquela que cuida do idoso da casa, cuida dos filhos sozinha, que cuida da manutenção, né, da higiene dessa casa, e o homem era aquele macho alfa que tinha que sair, né, trazer a caça. Só que os tempos mudaram, né? E as mulheres continuam o quê, minha amiga? É o trabalho agora fora, externo, e o trabalho Fora. permanece dentro também. Nunca acabou o trabalho do Uhum. lar para a mulher. Nunca, né? Nunca Faz acabou. sentido para vocês, mulheres que estão por aqui e as que vão assistir posteriormente, né? Faz sentido isso para vocês, né? A gente fala muito de conquista dos nossos direitos, isso é uma realidade, né? A gente avançou, né, alguns passos, mas ainda falta muito nessa conscientização, né? Divisão de tarefas do lar. Tem uma pastora muito que eu gosto bastante, que ela é psicóloga, Rosana Alves. Ela fala assim, ó, por trás de uma mulher sobrecarregada tem sempre um folgado por trás, né? Uhum. Porque é aquela que tá dando conta de tudo, é aquela que tá tirando as coisas do carro, colocando no carro, né, minha amiga? Uhum. É desembarcando um, embarcando o outro, e tipo, né? Quem é que já se sentiu cansada nos primeiros minutos de uma atividade? Aí você fala, não fiz nada, já tô cansada. Né? Porque é uma curva de tarefa, né? Já sentiu assim, minha amiga? Oh, Fiz nada hoje. Por que será que eu tô cansada, né? Da onde vem esse cansaço? Ela não lembra que o dia de ontem, ou antes de ontem, semana passada, os meses, os anos, ela tá sempre ali, né? Produzindo, produzindo, né? Sem sim. descanso, né? É para a gente trazer a luz mesmo, né, amiga? Esse propósito é exatamente isso. A gente traz esses temas que são pontuais, né? E a gente aponta caminhos, né? Puxa, como eu identificar esses sinais de que eu estou sobrecarregada? E não é natural isso. Não tinha que ser assim, né? Ah, é comum. Ela tinha que fazer. Porque ela está em casa, principalmente as mulheres que estão em casa no trabalho doméstico, né? ela está em casa. Como se estivesse em casa, no ambiente doméstico ali, ela pudesse desfrutar, né? De ela Né? usar a cama, vai dormir agora, né? Ela fica no sofá, dá essa falsa impressão, né? De que ela pode sim a qualquer momento ali, não, o que ela tá fazendo, né? E não é verdade. Tá limpando o banheiro, limpando a casa, vendo o uniforme dos filhos, separando a alimentação, produzindo pré-preparo, cuidando dos animais da casa, do idoso da família, é sempre a mulher que tá ali, né? Sim. É sempre a mulher que vai visitar o parente doente no hospital, a amiga. Eu vi muito esse cenário. Você pode ver. Vai numa visita hospitalar.
Quem é o maior público que está lá? Claro que nós mulheres estamos em maior número, né? Isso é comprovado, né? No meio da sociedade, mas a grande maioria que se dispõe a ajudar são sempre as mulheres. Porque nós somos mais sensíveis, né? A gente se sensibiliza mais pela dor do outro, né? Pelo cuidado. Porque nós somos treinadas para isso, né? Tá na nossa Uhum, ancestralidade. Faz uhum, sentido, né, Carol? E para você, você fala, né, que as construções sociais fez isso, né? Fez essa reprodução. E é hora da é. gente olhar e trazer esse despertar, né, para a vida de muitas mulheres, que às vezes elas falam assim, eu não sei por quê, eu me sinto assim, eu não sei por que essa enxaqueca, essa dor de cabeça. Ela começa a cuidar de uma coisa, só que ela não entende que é por conta da sobrecarga de atividades, né? E a gente Uhum, vai falar aqui um pouquinho dos sinais, né, minha amiga? Por exemplo, a dor de cabeça, né? Estresse crônico, né? Que vai adoecendo o corpo. Antes disso, minha amiga, eu queria trazer um exemplo, né, que eu gosto muito, dos princípios bíblicos, né? É engraçado, né? A Bíblia fala que Jesus, o próprio Deus, né, ele construiu os céus e a terra, né? Fez tudo que há neste mundo ali no céu, em 6 dias. E no sétimo ele sim. descansou. Olha que coisa linda, Uhum. né? O próprio Criador. Tem ali a ilustração bíblica falando que o próprio Deus descansou no sétimo dia. E nós, seres mortais aqui, né, meros criaturas, né, a gente não se dá o direito, não se permite Uhum. descansar sem culpa, né? É Não, para refletir, é para a gente refletir. é para refletimento. Nós precisamos refletir por que que a gente não conversa, né? Eu lembro que falava, mas é assim, eu pensava, né? Mas é assim mesmo, né? O papel da mulher é esse mesmo. Ainda mais se é do lar, é esse mesmo. Vai reclamar de quê? Sabe? Então, é, uma, a construção agora seria para sentar e conversar e fazer novas propostas, né? E é isso que eu gosto de citar para as mulheres, que elas podem falar o que elas precisam e não esperar que o outro adivinhe as necessidades, né? Eu lembro Sim, que minha mãe vivia pensando, falando, mas por que que não custava? Ela falava, custava ter pensado em fazer tal coisa, tipo, antecipar as necessidades dela. Mas isso jamais tinha passado na minha cabeça de criança na época, porque eu não via exemplos, eu não via modelos, eu não tinha de onde tirar aquela ideia. sim. De que ela queria que a gente fizesse aquilo, ou de que ela esperasse que a gente fizesse aquilo, ou da própria necessidade de fazer o que ela esperava que a gente fizesse, adivinhasse, sabe? Então, eu ficava pensando como que a gente. E às vezes eu me pego nesse erro também, quando eu olho e penso, por que, que Uhum, meus filhos não fizeram tal coisa? Aí eu lembro, pô, mas eu não pedi, né? Ainda mais a minha mais velha ela é muito sistemática. Você uhum, falou tal coisa? Aí eu digo, não falei. Porque tem que ser dito com todas as letras, senão ela e sim. aí a gente tem que estar se policiando o tempo inteiro para que seja comunicado com todas as letras o que você precisa, o que você espera, né, do outro, e pedir ajuda. Pedir, olha, eu preciso que vocês deem uma limpada na sala aqui para mim, porque hoje não, né, sei lá, não precisa nem dar porquê, né? Divide as tarefas, Uhum, enfim, tem toda essa dinâmica aí que precisa ser feita quando você não vive sozinha, né? Porque hoje em dia a mulher não pode se dar ao luxo de não trabalhar fora. E aí o que acontece? Não pode também uhum, ficar com todas as obrigações da casa para si. Se não mora uhum. sozinha, tem que dividir as tarefas, né? E nesse caso, se a gente vem com essa construção antiga de que é a mulher responsável de toda a casa e de cuidado com os filhos, a gente não tem como não se sobrecarregar. Uhum. Não tem como. Sim, exatamente, Gi. E às vezes não é sobre, às vezes ela não está produzindo tanto, né? Não é o excesso visto, né, do trabalho, porque às vezes ela já vem com esse esgotamento mental já, por conta da bagagem da vida, né? Esse corpo já não está aguentando mais, né? Então não é só sobre o trabalhar fora ou em casa naquele momento. Fala assim, mas tipo, parou de trabalhar fora, mas está em casa.
ou só está Uhum. trabalhando fora e tem uma ajuda em casa. Mas e a trajetória de vida? A gente, na visão integrativa, como terapeutas que somos, né? A gente vê a história de vida dessa mulher, né? Às vezes ela tem uma carga emocional ali de um cansaço crônico, que não é sobre a Sim, circunstância sim. do momento, mas é tudo que ela carregou a vida inteira. Tem paciente que fala para mim assim: eu trabalhei a minha vida inteira desde criança, mas era trabalho braçal, Cícera, né? Hoje o meu Sim. trabalho é até leve, eu não trabalho braçal mais, às vezes eu trabalho, né, em frente ao computador, às vezes eu trabalho com algo mais mental, mas eu sinto no corpo, elas falam, né? Eu sinto no corpo. Porque aquela mente está presa ali em um sentimento de culpa, um esgotamento, às vezes está presa em um. É como se você dormisse e não descansasse o mental, né? Que às vezes tem Uhum. sim, já atingiu o nível mental, emocional. E quando atinge esse nível, o sono reparador ele não acontece. Por mais que você deita, você não consegue descansar. Porque precisa Exatamente. processar esse mental, né? Se permitir estar naquela circunstância, naquele momento. Não quer dizer que o seu trabalho é leve, que você considera leve, que você já trabalhou no pesado antes, que não é um trabalho que pode estar se te sobrecarregando. Aí ela Sim. começa a querer fazer tudo pelos outros, né? Uhum. O primeiro sinal é esse, você dormiu e acordou cansada. Como assim, né? Dormir, acordar cansada. Se muitas vezes, é claro, não tá dando horas o suficiente, né? Tá dormindo só 5, 6, 7 horas e ela precisa de mais. Agora, quando tá dormindo 7, 8 horas e não tá se sentindo descansada, é um alarme gigantesco, né? Bem-vinda de volta, Carol. Então, a gente tem que observar os sinais sempre do corpo, né? Nós sempre temos que bater nessa tecla que o primeiro sinal que essa mulher precisa observar é se o que ela está sentindo está coerente com a fase menstrual dela, se ela é uma mulher cíclica. Uhum. Então, em primeiro lugar, observe, né, se esse movimento emocional está de acordo ali com o hormonal, né? Depois, vamos observar sintomas físicos. Você quer ler aí, amiga? A Carol está dizendo assim, ó, tem estudos antropológicos sobre a sobrecarga de trabalho feminino, que são bastante amplos, sobre cultura e poder. Sim, antropologia, deixa eu ver, filo da De política. filosofia, né? Da poli- Ah, A Lélia Ela Gonzalez tem cita um reflexões artigo, a Leila interessantes. Gonçalves tem uma reflexão interessante. Isso, Gratidão, Carol, por essa referência, ela- viu? Faz todo isso, muito sentido legal. essa contribuição maravilhosa. Sim, exatamente. A antropologia explica isso, né, direitinho, para a gente entender a raiz, né, de tudo isso, né? A gente precisa olhar para a história, né, porque nada acontece do nada, né? Uhum, A uhum. gente precisa virar algumas páginas para trás e falar assim, nossa, mas isso é parte do passado, como assim? Mas para eu entender o presente, eu preciso visitar o passado, eu preciso conhecer a história, Sim. né? Como isso foi construído, né? Quando a Bíblia fala que o próprio Deus descansou no sétimo dia após ter criado tudo, sendo Deus criador, ele não precisava, mas para deixar ali um relato para a humanidade, né, frágil, né, que vocês também precisam fazer isso, sem culpa, né? Se o dono de tudo precisou descansar para dar exemplo para nós, por que nós não nos permitimos? Porque nós estamos dentro hoje de uma sociedade, né, que está sempre nos induzindo a produzir. Você viu essa mega produção, né? É tantas marcas novas, desde produção de variedades de alimentos, roupas, tecidos, Uhum. eletrodomésticos. Tudo isso gera Sim. como que eu posso dizer? Induz as pessoas a consumirem mais Sim. para produzir mais, induz o consumo para produzir mais e, consequência, vender mais e expandir tudo isso, né? Antigamente as pessoas se conformavam, tipo assim, minha mãe falava assim, a gente ia comprar uma roupa se der no final do ano. Então você não precisa trabalhar louca, não via minha mãe falando assim que tinha que trabalhar para comprar roupa para mim, para minha irmã. A gente se contentava com aquela roupa que ia chegar no Uhum. final do ano.
Hoje eu vejo os pais, e eu já estive nesse lugar. Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comprar roupas novas para minhas filhas. Nossa, eu tenho que dar o melhor presente para o meu filho. E acaba pegando cargo, sabe? Porque ela quer produzir. E às vezes a criança quer a atenção do pai, ela quer o colo, Sim. né? Uhum. Quando a gente olha para as memórias da Que é o infância, que o você não dinheiro não tem. compra, né? Não é a roupa que você vai lembrar muito do colo, da falta dele, né? Ou se você teve ele, né? É o que mais Uhum. marca, né? São os impactos emocionais. Só que hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade, né? Um mundo avassalador, que nos induz a esse hiperconsumismo, né? Essa questão de tudo expresso, tudo muito rápido, e a gente também acaba entrando nesse embalo, né? De produzir, de produzir, de produzir. E para exemplificar aqui, né, minha amiga, essa sobrecarga de trabalho não é só sobre quem trabalha fora, né? É Uhum. também como quem trabalha em casa, a dona de casa, Sim, sim, aquela com empreendedora certeza. que somos nós, né, que estamos aqui atendendo no Uhum. online, dentro da nossa casa. Às vezes as pessoas não entendem. Eu tive que Uhum. dar uma, tipo assim, um alerta na minha família. Eu falei, gente, eu tô em casa, eu vou atender o meu paciente, não quer dizer que eu tô Uhum. despreocupada, entende? Não tô Uhum. despreocupada. Não é porque eu tô em casa, trabalhando de casa, que eu tô Uhum. livre. Vocês precisam entender isso. Eu Né? tive que treinar o meu pessoal aqui em casa, minha família, né? Para eles compreenderem essa dinâmica, né? Uhum. Porque a mulher Não, em casa, precisa ser avisado, né? O tempo todo, porque né? senão a gente chamam a gente para qualquer coisa. Teve uma vez que eu tava aqui na live e meu filho veio pedir para mim abrir o leite para ele, a caixa do leite. Tinha outra pessoa em casa, mas tinha que ser a mãe. A mamãe tá fazendo nada, ela só tá em frente ao computador. A mamãe deu uma fechada aqui, ninguém percebeu que eu fechei aqui o som e atendi, abri o leitinho de leite e devolvi para ele. Foi no estilo mãe, ninguém viu. Você deu um jeitinho ali. Foi no jeitinho. E assim a gente vai indo, rebolando e carregando, né? Eu lembro, eu tive duas bebês, né? Uma ao mesmo, 1 ano e 2 meses só de diferença, uma da outra. E eu colocava uma em cada lado, assim, nas cadeiras aqui, ó. Carregava aqui Dava debaixo dos conta, braços, das dava asas. conta. Uma de cada lado. A gente se virava. E por quê, né? Carregava filho, carregava bolsa, carregava tudo, e, enfim. E a gente não notava, né? Não notava que aquela dinâmica não estava certa. Tinha alguma coisa errada naquilo. É. E a gente vai Ninguém, pegando, não, né? o que mais me impressiona é que não tinha uma pessoa mais vivida para falar alguma coisa sobre essa dinâmica, que não ia dar certo, que um dia essa mulher ia se sentir exausta e ia falar assim, mas para que eu preciso manter um relacionamento desse se não está servindo? Não tinha um abençoado para dizer essa dinâmica não vai dar certo, não vai dar certo. Os filhos, eu não sei se já aconteceu aí na sua casa, os filhos passarem pelo pai e só para perguntar, pai, cadê a mãe? Porque já vai de, é só mãe, só chama mãe, 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 mãe. É, E tem, e demais, tem amiga. muita e tem muita coisa que não precisa ser a mãe, né? Qualquer adulto poderia dar conta ali de fazer, mas não. É mãe, 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 então é uma loucura. Exatamente. Já é o treino, né? Já é o treininho ali, já estão sendo treinados, buscar o auxílio do feminino, né? Porque nos colocaram nesse lugar. E não quer dizer que a gente não ama, mesmo que a gente amando o que a gente faz, né? Amando cuidar da nossa casa, amando cuidar dos nossos filhos. Não quer dizer que porque você ama que você não vai estar sobrecarregada, né? Não é Sim, sobre sim. isso, né? Ah, já viu aquela dinâmica? Quando eu faço o que eu amo, eu não me canso. Se você souber gerenciar tudo isso direitinho, né? É como que é? Quem trabalha com o que gosta não se cansa. Tem um ditado, não tem aí? Você lembra, minha amiga? Que se trabalhar com o que gosta, nunca vai trabalhar, né? Porque é tipo, não é É, como um trabalho pesado, assim, né? Não é é, pesada se você gosta do seu trabalho. é. But Não é bem assim, trabalho. porque se você não tiver uma consciência expandida de que você tem que limitar o que é o trabalho, o que é o seu descanso, né? Você tem que dar limite às situações e circunstâncias que você está vivendo, né? A gente tem que pontuar margens, né?
dessas estratégias da vida. Porque senão as pessoas acabam estando cansadas, esgotadas, e elas não reconhecem, porque elas falam assim, ah, mas eu amo o que eu faço, então eu não me permito Isso, reconhecer que eu estou sobrecarregada por conta disso, mas eu amo fazer isso. E É a possível mulher que eu tá, faça só tá acordando na hora do burnout. Aí ela percebe que isso. apesar de amar muito o trabalho que ela faz, É, ela levou o corpo dela ao limite. E nós então, precisamos falar sobre isso, mulher. Você que não está se dando um tempo de descanso, mas é descanso descansado mesmo, não é carregando pedra, como dizia minha mãe, não. É descanso. Você gente, é uma candidata ao burnout. você já viu o pessoal que trabalha muito com agora, né? Chegou para ficar, né? Essa questão do trabalho remoto, né? Antigamente as pessoas traziam o trabalho para casa. Hoje o trabalho já está na casa. Não vai estar no Uhum. site. Não E desliga nunca, né? Carol, nos ajude aí se você já viu, que a Carol tá atualizada também, né, nessa questão. Sim, Que agora vai vir, né, novos estudos comprovando, né, como que eu posso dizer? O drástico, né, dessa situação do trabalho em casa, no sim, online, né? O pessoal que tá ali gerindo uma empresa, ou documentos, coisas digitais, no ambiente da casa, né? sim. Eles não conseguem mais separar o que é trabalho e o que é casa, porque tá tudo ali, né? E eles estão adoecendo. E ainda está havendo novos estudos para comprovar a dimensão desse agravo, né? É uma Uhum. realidade que, nossa, que bacana, não preciso sair de casa, eu posso ser mãe, posso ser esposa dentro da minha casa e trabalhar ainda à distância. Mas e a que preço, né, amiga? Uhum. A que Sim, preço? sim. Qual é o valor, o preço que está pagando por isso, né? Tudo tem um limite, né? Não é para você sair do seu emprego, não, tá? Quem tá vendo assim, ouvindo aí a live, É, né? e Nossa, quem trabalha fora sabe que trabalho de fora de casa é o mais fácil, porque tem hora para começar, hora para terminar, né? Agora o de dentro de casa não passa o acaba plantão, nunca. Tem passa o mulher que para cartão. descansar vai trabalhar de CLT, entendeu? Então, vai Para lá. descansar, porque ela sabe que o horário dela começa lá às 8, acaba às 17 e acabou. Mas o dentro de casa, minha filha, trabalha que não acaba, 24 horas e ainda não remunerado e não reconhecido. É isso que adoece, né? E a mulher que trabalha fora e ainda quer dar conta de tudo, ela se sente culpada se ela não faz o serviço de casa, aí ela se sente culpada se ela delega coisas relativas aos filhos dela, né? Tipo, levar à escola, não sei. Então acaba essa culpa, né? Que vem se porque ela acredita no íntimo dela que ela precisa dar conta de tudo, precisa fazer Sim, tudo, precisa alcançar, ter braços para todas essas áreas. Mas é tripla jornada, quem é que aguenta, meu povo? sim, minha amiga. É uma realidade, né? Que as mulheres estão vivendo. E às vezes elas não conseguem dar conta de que elas estão sofrendo, né, Gi? Às vezes elas não conseguem. Aí vai parar, o corpo vai parar, né? Vai vir as dores, vai vir a insônia, a irritabilidade, e ela vai ficar perdida, porque ela fala assim, poxa, mas não entendo porque eu tô me sentindo assim. Quando você vai ver a história, vai ver, né, toda a trajetória dela, fala assim, puxa, isso explica muita coisa, né? Quantas horas você está gastando aí do seu dia para o trabalho? Quantas horas você para o trabalho externo, para o trabalho doméstico, né? Para o cuidado com alguém, né? O filho, os marido, casa, alguém doente da família. E quanto tempo sobrou para você, né? Quando a gente coloca isso na Uhum, balança, fala, puxa, não sobrou nenhuma fatia desse tempo para mim, né? né? Uhum, A Carol está dizendo assim, exatamente. a dualidade, na dualidade, estamos vivendo o maior número do fast fashion. É isso. Ela não Poses que conseguiu entender que você estava falando dos estudos aí, deu uma falhada para ela. oscilou o quê? Não A internet dela. hum. Aí ela não conseguiu. Ah, mas As ah, consequências do trabalho online, da sim, pessoa que está trabalhando em casa, né? Novos estudos sim. estão comprovando que isso está causando, né, malefícios mentais, né?
e que ainda vai vir novos estudos trazendo, né, de fato, quais são, né, os danos que vai causar nesse mental. Porque você não saiu do ambiente, acordou e já está no trabalho, né? Eu estou assumindo Uhum. essa função. E aí eu não entendo o que é o trabalho, o que é o descanso, o que é a minha casa, o que é o meu tempo de descanso, e aí dá aquela confusão toda, né? Novos É, e estudos sem tá. contar que tem chefe que quer você ali o tempo todo, né? Eu lembro 20 anos atrás, a minha irmã gerenciava umas equipes de outros países e ela fazia home office, e aí ela falava, é uma você não, lá na firma, você vai tomar um cafezinho, faz uma hora na copa, você tá dentro de casa, você não pode ir no banheiro, porque ele chama na hora que você tá evacuando e quer que você esteja ali a postos o tempo todo, né? Não sei hoje, né? Porque também ela saiu do corporativo, mas naquela época, que ainda não era como hoje, pós-pandemia, que acabou ficando mais normal, né? Esse home office. Ela falava, não é legal não, pessoal, porque você tem que estar ali o tempo todo, você não tem aquela folguinha para ir à copa, tomar um cafezinho, bater um papinho. É, E aí o chefe esperava você voltar para tua mesa. Não, não tem isso. Você tem que responder na hora que ele te chama ali. E para você, Carol, você que trabalha aí no home office, como é que é? Hoje, 2025, né? Porque isso que eu tô falando é de século passado. foi no Ai, gente. início, né? Nossa, faz muito tempo. É. E nós, mulheres, precisamos repetir, né? Eu e você, Cícera, que estamos fazendo esse trabalho de conscientização, né? Trazer essa luz para essas mulheres. A gente tem que falar o tempo todo que o preço de não tirar um tempo para o seu autocuidado, né? Não é luxo, não é frescura, não é, sabe? Você se descansar é seu autocuidado. Faz parte do seu autocuidado. Você tirar um tempo para fazer uma respiração consciente, fazer um alongamento, né? Para não deixar tudo enferrujando e o corpo cobrando depois, né? Fazer uma caminhadinha, né? Porque tem gente que acaba não caminhando nada, né? Carro para tudo, e o corpo começa a reclamar também desse sedentarismo. Tudo isso faz parte de uma construção de prevenção de doenças, né? Que a gente sabe, comer saudável, fazer exercícios e tudo mais, mas o quanto que eu não olhar para esse tempo de descanso, esse tempo de folga, esse tempo de fazer algo por mim, para mim, algo que eu gosto, um lazer, um hobby, sei lá, algum entretenimento que para você, por você, que é importante para cada uma de nós, né? Que cada uma vê o que é bom para si e percebe como pode cuidar de si melhor para que estar inteira para cumprir todas as nossas funções e demandas, que são muitas, muitas demandas sobre as mulheres, né? E isso não sei se um dia vai mudar, mas pelo menos que estejamos prontas, fortes, preparadas com o nosso próprio autocuidado. Então, muitas vezes é importante a gente acordar um pouquinho mais cedo para fazer um banho tranquilo antes de acordar os filhos para a escola, por exemplo, ou fazer umas orações, né? Ou ter aquele momento de meditação. Então, vai sacrificar uma meia horinha antes de você, em vez de acordar junto com os filhos, né? E começar aquela muvuca toda, fazer essa preparação antes, esse cuidado de você antes da rotina da casa e do serviço e de tudo começar a acontecer, é muito importante, é muito relevante para o seu bem-estar emocional. Então, vamos rever essa mania de deixar ou acorda e pega o celular, né? E já começa tudo aquela coisa de ficar vendo rolando coisas ali na telinha, em vez de estar cuidando do seu interior ali, fazendo umas orações, não sei. Você está lendo a mensagem aí da Carol? Quer ler? Tô lendo aqui, nossa, tem uma contribuição muito linda que eu quero dar também o meu exemplo aqui, eu fiz essa transição, né, de carreira, de trabalhar no externo, né, e agora em casa eu vou contar minha história um pouquinho para vocês também. A Carol diz assim, deixa eu ver se oscilou, deixa eu ver qual que é a outra mensagem da Carol.
os novos estudos. Ela fala assim que não sabe dos novos. É que novos estão em andamentos, Carol. Eu vi uma pesquisa falando que novos estudos estão sendo produzidos para comprovar esse dano, né? A Carol fala assim que há estudos, né, até 2023, que aumentou em até 100% o nível de afastamento pelo INSS e aumento também da síndrome de burnout. Eu venho dessa propriedade aí de fala, né? Eu tive burnout, né? Trabalhando no externo mesmo, essa sobrecarga emocional me causou aí um impacto muito grande, né? Que foi o denso do emocional para o físico, e isso me fez estar aqui hoje, né? Que eu tive que fazer uma nova transição, né? Aí a Carol diz assim ainda: o home office é uma bênção, mas precisei aprender a gerenciar no início. Eu ficava até 22 horas. Olha para isso. Trabalhando na empresa que sou CLT. Com o tempo aprendi a dividir o meu tempo. É isso mesmo, Carol. Eu fiz um movimento na minha agenda, minha amiga. Você percebeu, né, Gi? Não estou fazendo mais os atendimentos às 7 horas da manhã. Eu estava fazendo atendimento às 7, 8 horas da manhã. Tipo assim, a cliente, paciente, lindas, né? Claro, elas tinham também as demandas dela e elas me pediam para ser atendida às 8 horas da manhã. Porque logo ia levar o filho para a escola, ou ia trabalhar à tarde, queria, enfim, aí eu me desdobrava. E a minha prática de exercício físico? Tava ficando pro beleléu. A casa estava assim, interna, né? A estrutura estava se deteriorando. Então eu estava no computador desde as 7, 8 horas da manhã e ia fazer igual a Carol, ia dormir 22 horas. Lembra minha amiga? Minha amiga, o que você está fazendo aí? Estou aqui fazendo coisa trabalho. Amiga, caiu minha internet, caiu, perdeu a luz, acabou a luz na minha casa. Oh, Jesus! Vai ficar muito complicado. Acabou a luz na minha casa. Você quer E ficar pelo agora? chat? Para não ficar tudo escuro, quer ficar pelo chat? Quando voltar, você entra? É, meu Veja Deus, aí, tá me bom. ajude aí. Vou sair. Acabou a luz na minha casa. Simplesmente acabou. Oh, Ainda bem que Jesus! pelo menos a internet móvel funciona. Que Mas eu vou sair e eu fico maravilha! ouvindo vocês. Beijo, Mas pessoal. tenta entrar assim que voltar e me mantém por aqui, Tá viu? bom. Beleza. Maravilha. Tchau. Até já, minha amiga. Então, ficamos por aqui dando continuidade, já está também nos direcionando para o final da live, né? Sim, sim, isso mesmo, Carol. Carol diz assim: entre meus trabalhos comerciais, trabalho familiar, e me ver como ser individual no meio de tudo isso. É uma dificuldade, né, Carol? A gente precisa trazer consciência, luz, né, para este aqui e agora que a gente está vivenciando, né? Fazendo escolhas que nos inserem nelas, né? Tá, puxa, onde está o meu tempo dessas 24 horas aqui? Né? Onde eu me encaixo aqui? Não estou me achando aqui. Gi, minha amiga, consegue ir para o bate-papo aqui, para o chat? Nossa amiga Gi precisou sair porque acabou lá a força elétrica, né, na casa dela. Sejam bem-vindas, meninas, que entraram aqui agora. A Gi, nossa, até o condomínio vizinho estão na escuridão. Meu Deus, minha amiga, que volte logo. Estamos aqui na torcida, viu? E uma mensagem que a gente quer deixar, que a gente sempre reforça ela, né, Gi? Você continua aí no chat que a gente reforça o que eu tô te falando. O que a gente sempre fala, né? Que cuidar de nós não é egoísmo, né? É uma forma de prevenção, né? Para a gente se manter bem fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Quando eu me incluo nas minhas tarefas diárias, né? Eu estou fazendo o quê? Uma manutenção da minha saúde, né? Em todos esses aspectos. Porque senão, o caminho é o adoecimento. Se a gente não parar para cuidar dos aspectos que previne a manutenção da nossa saúde e prevenção, né, de doenças, a doença vai vir e vai nos parar. E a gente vai ter que parar para cuidar da doença. Então, é melhor a gente se encaixar nas nossas agendas para que a gente mantenha essa saúde, né? É isso que a gente espera. E como terapeuta, também eu me incluo neste lugar que a gente, né, Carol, como você disse, né? A gente precisa dividir, né? O que é o meu trabalho, o que é o meu tempo da família, o que é o meu ócio, né? O que eu preciso fazer para esse bem-estar, para a manutenção desse equilíbrio que eu preciso ter, né? Muitas pessoas acham que cuidar delas mesma é um luxo. Nossa, eu não posso me dar o luxo. Quem já ouviu aqui, meninas? Eu não posso me dar o luxo, né, de fazer tal coisa por mim, porque eu não tenho esse tempo. Os pacientes falam muito isso. Eu não tenho tempo, eu não consigo me organizar. Quando eu penso que não, o dia acabou,
né? Já é manhã, eu nem dormi direito, nem descansei, já preciso de novo pegar, né, na rotina, no batente, né? Então, é muito triste porque para chegar nessa posição, nós somos treinados. Agora, nós precisamos treinar nossa mente. Existe uma questão aqui dentro da nossa calotinha, né, que é o nosso cérebro, que ele tem a capacidade de construir novos caminhos neurais. A neuroplasticidade. A gente pode aprender a treinar esse cérebro para a gente nos colocar em primeiro lugar, né? A gente precisa, né? Para isso, requer prática. Da mesma forma que a gente aprendeu a construir um processo, né, histórico, a gente precisa aprender a desconstruir. E isso leva tempo, como a gente vai falando, né? Espero que dê tempo das pessoas, né, se priorizarem, principalmente nós mulheres, porque nós somos, né, temos essa carga, né, ancestral mais pesada, fomos treinadas mais contundentemente para isso, para que os níveis de adoecimento, né, essas estatísticas não aumentem. Por quê? Uma mulher desestruturada, doente mentalmente, emocionalmente, se ela é a base, é aquela que está decidindo, é aquela que, mesmo com o companheiro, com o esposo, é aquela que está gerindo tudo, imagina essa mulher doente. A casa vai despencar, não é mesmo, meninas? Faz sentido aí para vocês? Se ela que está regendo tudo, está sempre o dedinho da mulher ali fazendo alguma ação, se ela não estiver bem emocionalmente, mentalmente, quer dizer que as bases dessa família vai estar desestruturada, porque não tem uma mulher para direcionar ali os cuidados, né, os afazeres, enfim. Extremamente importante, né, minha amiga? Isso mesmo. O que mais que a gente pode trazer aqui? A gente trouxe os sinais, a gente trouxe. Vamos trazer as dicas, né, de alívio e prevenção. Estabelecer horários, né, para parar. A gente não faz isso, né? Eu tava me perdendo, eu confesso que eu tava me perdendo. Eu falei assim, eu começo os atendimentos, eu tô em casa mesmo. Eu chegava a falar isso, que era um luxo. Eu falei, nossa, eu nem precisei pegar metrô, é só eu sentar aqui no computador e atender, abrir a tela e atender minha paciente, né? Vou preparar aqui o prontuário, né? A sessão que eu vou aplicar e vou atender. Então eu tava treinando o meu cérebro para dizer que eu tava, tipo, né? Você pode fazer porque você está em casa. Por quê? Dentro de mim tinha uma história ali por trás, né? Então a gente precisa, como a Carol falou, né? A gente precisa preparar, né, a divisão de horários. Eu preciso estabelecer o horário que eu inicio o meu trabalho em casa, mesmo que seja em casa, né? E o término desse trabalho onde começa o meu descanso, né? E não trazer trabalho para casa. Às vezes você tem um trabalho na empresa e você é a líder de setor, sei lá, uma diretora de escola, uma supervisora de um setor, e o chefe começa a ligar. Essa era da tecnologia, né, que todo mundo nos encontra ali, né? Deixa eu ver se fulano tá online, deixa eu mandar mensagem para ela, vai responder agora, né? E a gente se sente na obrigação de responder aquela mensagem. Às vezes está na mesa, tomando café com a família, uma refeição, e tá lá com o celular na mão, né, respondendo coisas de trabalho, mesmo que seja à distância, né? É prejudicial e a gente acaba se cansando demais, né? Fazer as pausas curtas durante o dia, né? Tem estudos também que fala que as empresas que têm aquele 15 minutos, eu trabalhei numa empresa que elas davam os 15 minutos de descanso, era tão gostoso, tinha um puff, assim, era um hospital. Tinha uma sala de descanso que todo mundo apagava a luz, não podia nem ligar a luz do celular, isso faz uma década, tá, gente? E você deitava naquele puff 15 minutos, era tão restaurador, você voltava com uma outra energia para o setor. Era uma coisa assim, restaurativa, né? E às vezes a gente quer produzir, 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 acha que a frequência da ação desse agir, você vai produzir mais, às vezes você vai produzir menos, porque você já está cansado, né? O primeiro minuto ali, você já está se sentindo cansada, mas é por conta da sobrecarga que você está carregando na história, do tempo que você está sempre produzindo, né? O que mais também? Manter um hobby, uma atividade prazerosa, né? Quantas aqui faz alguma atividade, né? É algo que seja só seu, né, Giz? A gente falou na sala de acolhimento essa tarde, né? Algo que a gente olha e fala, nossa, poxa, isso é só meu. Eu consigo fazer isso para o meu bem-estar, me priorizar, né? Começar a buscar motivos para agradecer, né?
coisas que você já conquistou e que você não precisa ficar desesperado por ter, né? Ou por fazer, né? Começa a agradecer aquilo que você já tem e essa frequência, né, de estresse, ansiedade tende a diminuir. Não vai ficar na ânsia da falta, né? Eu preciso trabalhar, produzir para eu ter, para eu ter, para eu ter. Começa a agradecer o que você já tem, né? Fica muito mais leve. Buscar também apoio de amigos, colegas, o reforço do profissional, né, da saúde emocional, mental, um terapeuta, um psicólogo, quando não espera chegar no crônico, né? Puxa, eu não tenho mais energia nenhuma, cheguei no meu última gota e transbordou, né? Paralisou. Não espera chegar nessa estafa profissional, mental, esse desgaste, né? No burnout, como eu tive, né? Reconhece os sinais antes de esgotamento emocional, às vezes já está chegando no físico, está doendo. Pausa, né? Dá uma pausa ali para você fazer uma manutenção na sua saúde, né? Priorizar. E os exercícios também, né? Tipo, exercícios mesmo de atenção plena. A gente da terapia integrativa, né, Gi? A gente sempre traz consciência para essa paciente, direciona caminho para ela trazer a atenção para o aqui e para o agora. Tipo, respirar fundo. Quando a gente inspira profundamente, manda bastante oxigênio para esse cérebro, a gente sai do piloto automático. Você para, né? Oxigênio esse cérebro, né? Traz segurança, traz um pouquinho mais de equilíbrio e você desacelera, tá? Puxa, não preciso produzir tanto assim. Eu tenho um limite, né? Principalmente nós mulheres que temos fases, né? Um dia não vai ser como o outro. Uma semana não vai ser tão produtiva como a semana passada. Pode ser que você esteja na sua semana ali, né? De ciclo, né? Que tá ali mais cansada, o corpo tá mais pesado, mais edemaciado, principalmente na fase pré-menstrual. O nível, né, de hormônios diminui e esse corpo fica mais encharcado. Até os pensamentos a gente começa a pensar um pouquinho mais lento. E aí a gente começa a se cobrar por isso, né? Se a mulher não tiver o autoconhecimento, não saber em que fase que ela tá do ciclo, não saber os seus limites mesmo, né? As suas potencialidades, ela começa a se sentir, né, diminuída por não estar produzindo, sendo que ela tem ali um limite, né? E a gente tá tudo bem, vamos respeitar, né? Eu preciso dessa pausa restaurativa. Faz sentido para vocês, meninas? Franciane, seja bem-vinda. A nossa querida Renata, terapeuta, nossa amiga também, seja bem-vinda por aqui. E a Gi, só porque eu queria conduzir um relacionamento para essas mulheres. Ah, que linda. Ah, minha amiga, era. Tomara que volte ainda, daqui uns 2 minutinhos, a gente está encerrando mais ou menos. Tomara que volte, você faz, minha amiga. Oi, Rê, seja bem-vinda. E estamos aqui, né, caminhando para os nossos minutos finais, né? Rê, você que chegou agora, quiser partilhar alguma coisa aqui, né, uma contribuição sobre esse excesso de trabalho, né, a sobrecarga, que não é só um trabalho externo, não é só um CLT da vida, né? Não. É todos os trabalhos que a gente está inserida, né, que acaba gerando um esgotamento se a gente não conseguir gerenciar esse tempo. Esse é o tema da nossa live de hoje. E como que a gente pode fazer isso para melhorar, minha amiga? E vir para esse caminho do equilíbrio. Aí aqui a gente está dando umas dicas, né, dos sinais, sintomas e como a gente cuidar disso. Essa sobrecarga, ela não é um sinal de fraqueza, né? É um sinal de que você tem feito repetidamente aquilo que você aprendeu e está replicando, né? Mas a partir do momento que você está ouvindo essa live, nós estamos aqui, por exemplo, né? Trazendo um novo conhecimento, você vai para a prática, né? E isso pode te gerar ali um novo comportamento. Você vai tomar novas decisões. De repente, você vai começar a se posicionar de uma forma diferente. Eu falei no início da live, e as meninas estão entrando agora pelos momentos finais aqui. O próprio Deus descansou, né? Trabalhou o 6º dia, no 7º descansou. O Criador dos céus e da terra descansou, para nos dar exemplo de que nós precisamos descansar, né? Imagina nós, né? Principalmente mulheres, né? A gente precisa.
Isso mesmo, meninas, a Rê diz, né? Precisamos nos proporcionar momentos de pausa e de restauração, mas não aprendemos isso. Exatamente, Rê, é um contexto histórico que foi construído, né? Nos ensinaram, né? A estar sempre fazendo algo e nunca estar parada, porque era preguiça, a mulher está sempre ali nas atividades do lar. Antigamente as mulheres ficavam mais em casa, né? Predominava-se, né? E não era considerado, porque o trabalho doméstico ali era um trabalho. Assim, ela tá em casa cuidando da casa dela, então não é trabalho, não, né? Essa consciência está sendo construída agora, né? Nas novas, essa nova década, vamos dizer assim, né? Os movimentos sociais, nós aqui, né, trazendo consciência para nossas pacientes, para as nossas queridas, né? Nos grupos, nos processos, e a gente vai construindo uma nova história, né? A gente vai construindo novos caminhos neurais, né, no nosso mental, para que a nova geração aprenda isso, né? Sem culpa, sem julgamento, sem se sentir diminuída, né? Que a gente aprenda esse equilíbrio, né? Como a Carol citou acima, né? A gente saber dividir direitinho nosso tempo, não esperar que o corpo, né, dê os sinais de que já está no esgotamento, cuidar de si em primeiro lugar, né? Continuar cuidando dos outros também, né? Porque a gente tem uma missão muito linda, né? Do cuidado, é próprio da mulher, né? Mulher predomina na maioria das demandas dos cuidados são mulheres, né? Mas a gente não pode esquecer de nós, meninas, não podemos. Vocês são preciosas, né? Nós somos preciosas. Nós só precisamos apenas aprender a nos permitir, né? Sentir que a gente precisa, né? Dessas pausas. Faz sentido aí para vocês? Gi, minha amiga, tá por aí? Tem algo mais para partilhar aí por mensagem? Já chegamos nos nossos minutos finais. Já demos as dicas, né? Vamos falar um pouquinho, isso mesmo, né, Rê? A Rê também é terapeuta como a gente, né? Terapeuta especialista no universo emocional feminino. E a gente atende as demandas das mulheres, né? E a gente sabe do que a gente está falando, né? Elas chegam cansadas, esgotadas. Mas elas chegam no nível do esgotamento mesmo, né? Então, que você não espere, né? Chegar no esgotamento. Peça ajuda antes, né? Porque aí o seu corpo vai prevenir de ter um dano no corpo, né? Se você não parar, o corpo vai te parar. Então, vamos lá gerenciar esse tempo, né? E para fechar e agradecer vocês por toda a partilha, contribuição aí, a Carol, a Rê, aos demais que entraram, a minha amiga Gina, que acabou a luz lá na casa dela, precisou sair, ficou aqui no chat. Nós temos também, né? Vamos ter, né, Gi, o encontro uma roda de mulheres, né? Em São Bernardo, no próximo sábado. É uma oportunidade de pausa para você que está aqui nos ouvindo, se estiver nas proximidades, né? Vem estar com a gente vai papear ali, né? Sobre a necessidade dessas pausas, como a gente pode cuidar das nossas emoções, na forma de prevenção, né? Do adoecimento desse corpo. O que mais? Todas as quintas-feiras, eu e a Gi, nós nos comprometemos, né? Um compromisso social nosso, fizemos a nossa entrega, né? À tarde. E segue aí, né, a nossa proposta, né, Gi? Diga aí, amiga, se sim ou não aqui no chat. Aê! Todas as quintas-feiras eu e a Gi fazemos, né, salinha de acolhimento, onde você pode entrar, né, um dos nossos grupos, receber o link e tá com a gente, né, se sentindo acolhida, trazendo ali o seu lugar de fala, né, sendo ouvida por nós, com todo o respeito, com todo o acolhimento, né? E é uma honra poder servir vocês. Então, a gente encerra por aqui com carinho, com gratidão, dizendo para você que você é o seu bem maior. E para cuidar do outro, você precisa primeiro estar bem. Então, cuide-se, né? Coloque esse amor próprio. Aquele amor que você tem pelo filho, pelo marido, por todo mundo, né? Coloque em primeiro lugar em você. Porque se você estiver bem, você vai cuidar com excelência dos seus queridos, né? Eu sempre falo isso, porque eu já estive nesse lugar de abandono, sabe? Do meu autoabandono. Querendo cuidar de todo mundo, mas me deixando de lado, né? E eu senti o peso de tudo isso, né? Por isso que hoje estou aqui, né? Eu e a Gi, para direcionar você
te ajudar a sair desses lugares, né, que tanto nos aprisionam. Sentimento de culpa. Roda de mulheres, isso mesmo, minha amiga. A salinha de acolhimento à tarde estava ótima, estava assim. Foi muito gostoso. E é isso, né, minha amiga? Tem algum recadinho mais de que eu esqueci, que você pode reforçar aqui comigo? Que a gente aprenda, né, esse equilíbrio. E a mensagem é essa, né? A gente vai estar sempre replicando, sempre falando, até que os nossos ouvidos, você fala da minha amiga Gi, até que os nossos próprios ouvidos absorvam isso de uma forma mais tão profunda, que a gente continue nos priorizando cada vez num nível mais elevado. E aí, o que vai acontecer? As nossas entregas vão ser melhores ainda, porque nós vamos estar ainda melhores, né? Gratidão, minha amiga, pela sua companhia. Gratidão a todos que já estiveram presentes aqui. A você que vai assistir posteriormente essa live. Meu eterno gratidão. Um coraçãozinho aqui para você. E cuide-se. Perdão que tem um cachorro aqui latindo querendo sair, viu? Beijo, meninas. Fiquem na paz. Uma excelente noite de descanso, né? Se possível, não passem das 22 horas, né? Vamos desligar tudo. Permita descansar. Uma boa noite de sono e repouso para vocês. Beijo. Falei tudo, né, minha amiga? Beijo, Rê. Gratidão. Vocês estão vendo o cachorro latindo? Ô, Jesus. Beijo, meninas.